No dia 11 de novembro de 2010, em um dos bairros mais problemáticos da cidade do Cabo, moradores locais encontraram um carro abandonado com os vidros quebrados. No banco de trás estava o corpo de uma jovem mulher que havia chegado recentemente à África do Sul com o marido para passar a lua de mel. Logo ficou claro que não se tratava apenas de um crime aleatório. As perguntas começaram a se multiplicar. Por que eles estavam em um lugar tão perigoso à noite? Que papel o marido dela desempenhou nessa história? E o que escondiam as estranhas contradições em suas versões dos acontecimentos? Tudo isso marcou o início de um dos casos mais complexos dos últimos anos. Para Annie Delany, parecia que sua vida finalmente havia entrado em harmonia. Em fevereiro de 2010, ela se mudou da Suécia para Londres para ficar perto de seu escolhido, Shrien Delany. Isso foi uma continuação lógica do relacionamento acelerado deles, que havia se desenvolvido em apenas 6 meses. O encontro aconteceu graças à tia de Annie, que tinha certeza de que Shrien era o par ideal para sua sobrinha. Shrien Delany, um empresário de 30 anos de Bristol, inicialmente não causou uma forte impressão em Annie. No primeiro encontro, organizado por sua tia, Annie não sentiu nada de especial. O segundo encontro, no entanto, mudou muita coisa. Shrien convidou Annie para o musical O Rei Leão. Foi um instante que deixou uma impressão inesquecível. Depois disso, eles começaram a se ver regularmente, e Shrien fazia de tudo para impressionar Annie de todas as maneiras possíveis. Sua generosidade e atenção conquistaram a jovem, e ela começou, aos poucos, a passar cada vez mais tempo em Londres. Mas a história de Annie começou muito longe de Londres. Seus pais, que emigraram de Uganda, passaram por tempos difíceis tentando encontrar seu lugar em uma pequena província sueca. A família se estabeleceu em Mariestad, onde nasceram Annie e seus 2 irmãos. Os primeiros anos na Suécia não foram fáceis para eles, mas o pai de Annie, ao abrir seu próprio negócio, conseguiu garantir um futuro estável para a família. Foi nesse ambiente que Annie cresceu, formando aos poucos seus sonhos e ambições. Aos 25 anos, Annie já trabalhava no departamento de marketing da empresa Ericsson. Sua carreira estava progredindo com sucesso, mas a jovem pensava cada vez mais sobre o futuro. Ela sonhava com amor, família e filhos. Londres se revelou para ela uma cidade de novas oportunidades e encontros. Visitando parentes, ela começou a descobrir essa metrópole. Com o tempo, Londres se tornou o lugar onde o destino a uniu a Shrien. A família de Shrien, rica e influente, era proprietária de uma rede de creches em todo o Reino Unido. No entanto, Shrien não se limitou à herança da família e desenvolvia ativamente o seu próprio negócio. Foi graças aos seus esforços que os lucros da empresa aumentaram significativamente. Apesar de sua fortuna, ele não era um típico representante da juventude dourada. Seu trabalho árduo e sua determinação em alcançar o sucesso causaram uma forte impressão em Annie. O romance entre eles se desenvolveu rapidamente. Shrien fez de tudo para conquistar a confiança e o favor de Anya. Eles visitaram juntos os melhores restaurantes e clubes de elite, desfrutando de momentos com muito estilo. Anya se adaptou rapidamente ao novo estilo de vida. Durante meio ano, ela viajava regularmente entre a Suécia e a Inglaterra, até que finalmente decidiu se mudar. Por fora, a história deles parecia a realização de um sonho. Um casal bonito, carreiras de sucesso, uma vida vibrante. Mas por trás dessa fachada havia circunstâncias que em breve iriam abalar a sua felicidade. Passo a passo, Anya mergulhava em sua nova vida, sem suspeitar dos acontecimentos que a aguardavam. Na primavera de 2010, a família de Anya viajou para Bristol para conhecer, pela primeira vez, os pais de seu noivo, Shrien Delany. A luxuosa casa dos Delany, com um enorme jardim, carros de luxo na garagem e uma atmosfera geral de esplendor, causou neles uma impressão inesquecível. Apesar da aparente diferença no padrão de vida, ambas as famílias se receberam calorosamente, expressando aprovação a essa união. No entanto, por trás da aparência de prosperidade, havia circunstâncias que não ficaram evidentes de imediato. No verão de 2010, Shrien pediu sua amada em casamento em Paris. Alugando um avião particular, ele a levou a um dos melhores restaurantes da cidade. O ponto alto da noite foi o momento em que o garçom serviu um prato com uma rosa vermelha e um anel de noivado sob uma cúpula de prata. Shrien, ajoelhando-se, pediu Annie em casamento. A jovem, emocionada com o gesto, aceitou. Decidiram realizar o casamento no outono do mesmo ano, e os preparativos começaram imediatamente.
O casamento prometia ser um evento grandioso. O orçamento da celebração foi estimado em 200 mil libras, o que correspondia ao padrão da família Dewanne. No entanto, nessa época, Anne passou a compartilhar cada vez mais com pessoas próximas suas dúvidas em relação ao casamento que se aproximava. Ela contava aos amigos sobre a tensão no relacionamento com Shireen e admitia que não se sentia feliz. Em conversas por mensagem com parentes, a jovem expressava abertamente seus medos e dúvidas, e em conversas pessoais com amigas, dizia que às vezes odiava o noivo e não tinha certeza se conseguiria viver com ele a vida toda. Sinais preocupantes começaram a aparecer muito antes de Paris. Apesar dos gestos extravagantes e do estilo de vida luxuoso, Anya percebia que Shireen era excessivamente controlador. Ela se sentia oprimida, especialmente quando começaram a passar mais tempo juntos. A estadia deles juntos em Mumbai, onde ficaram em um hotel antes do casamento, só agravou os problemas. Brigas constantes, falta de intimidade e a sensação de pressão emocional faziam Anya pensar em cancelar o casamento. Alguns parentes lembraram como Anne falava abertamente sobre sua infelicidade. Ela não escondia que, às vezes, queria fugir de tudo o que a cercava nesses relacionamentos, mas a pressão da sociedade, da família e das obrigações com o casamento que se aproximava não lhe davam espaço para tomar uma decisão definitiva. Algumas semanas antes do casamento, a tensão atingiu seu auge. Anne mencionava cada vez mais que se sentia encurralada. Nesse contexto, os primeiros meses de vida deles juntos pareceram enganosamente tranquilos. Shireen, que parecia atencioso e generoso, acabou se revelando uma pessoa com quem Annie não se sentia à vontade. O relacionamento, que começou com viagens luxuosas e presentes caros, foi gradualmente perdendo a leveza que tinha no início. As contradições, que o casal nunca conseguiu resolver, começaram a aparecer com mais frequência. Desde o começo, Anne notava estranhezas no comportamento de Shireen. Ele se recusava categoricamente a qualquer manifestação de intimidade física. Até gestos simples, como abraços ou beijos, lhe pareciam desnecessários. Shireen afirmava que seguia princípios rígidos e queria preservar a intimidade até o casamento. Mas Anne suspeitava cada vez mais que o motivo era outro. Shireen evitava falar sobre seu passado. A única coisa que Anne conseguiu descobrir foi que, antes dela, ele esteve noivo, mas o casamento foi cancelado pouco antes de eles se conhecerem. Ele evitava responder sobre os motivos da separação, o que só aumentava a preocupação. Annie conversou sobre isso com a irmã, sugerindo que Shireen poderia ser virgem ou que tinha problemas ocultos sobre os quais não queria falar. As brigas estavam se tornando cada vez mais frequentes. Em um momento de tensão, Anne chegou a jogar a aliança de noivado em Shireen, dizendo que não via sentido no casamento deles. Mas Shireen foi persistente. Mesmo quando Annie tentou cancelar o casamento 3 vezes, ele sempre encontrava palavras para convencê-la a continuar com os preparativos. Ela se sentia na obrigação de ceder por causa da família, que já havia investido dinheiro e esforço na organização e pelos convidados que viriam de longe para o casamento. No final, no dia 19 de outubro de 2010, Annie e Shireen se casaram na presença de muitos convidados. 10 dias após o casamento, começou a lua de mel deles. O primeiro destino da viagem foi a África do Sul. O casal passou alguns dias em um safari no Parque Nacional e Annie escrevia para a família dizendo que estava aproveitando a experiência. No entanto, o clima começou a mudar quando eles chegaram à cidade do Cabo. Já no aeroporto, Shireen decidiu alugar um táxi. Apesar de o hotel deles oferecer serviços de transporte premium. Foi então que ele conheceu um motorista chamado Zola Tongo. Zola levou o casal para um luxuoso hotel 5 estrelas. No entanto, logo após o check-in, Shireen saiu do saguão, deixando Annie sozinha, e passou cerca de 10 minutos conversando com Zola. Segundo ele, ofereceu-lhe para ser seu motorista particular durante toda a estadia na cidade do Cabo, para que lhes mostrasse a cidade e aconselhasse sobre onde deveriam ir. Essa decisão parecia estranha, especialmente considerando o alto nível de serviço oferecido pelo hotel deles. No entanto, Shireen preferiu os serviços de um taxista aleatório, que dirigia uma minivan Volkswagen comum. Isso parecia ilógico, especialmente considerando a imagem que Shireen normalmente tentava demonstrar, a de uma pessoa bem-sucedida e de status, acostumada a um alto padrão de vida.
Os acontecimentos seguintes da lua de mel também deixaram em Anne sensações contraditórias. Após alguns dias tranquilos na África do Sul, ela percebia cada vez mais que o relacionamento deles não correspondia às suas expectativas. A tensão entre eles, que já era perceptível antes do casamento, não desapareceu. Shirin continuava sendo reservado e controlador, e suas decisões se tornavam cada vez mais estranhas. No entanto, Anne tentava se concentrar nos momentos positivos, esperando que o tempo em um novo ambiente ajudasse a melhorar o relacionamento deles. No dia 11 de novembro, os acontecimentos começaram em um ambiente habitual. Durante o dia, Shirin Dewani e sua esposa Annie passaram o tempo à beira da piscina do hotel. À noite, eles foram a um bar dentro do hotel, onde pareciam tranquilos e felizes. As câmeras de segurança registraram a interação deles e as fotos tiradas naquela noite. O casal decidiu jantar fora do hotel e pediu ao seu motorista, Zola Tongo, que sugeriu levá-los a um restaurante localizado do outro lado da cidade. O jantar no restaurante, que começou por volta das 9 da noite, terminou 1 hora depois. Tongo os encontrou na saída para levá-los de volta ao hotel. Durante a viagem, Anne expressou o desejo de ver a verdadeira África do Sul e não apenas a parte turística da cidade. Segundo Tongo, ela insistiu em ir a um bairro onde pudesse ver a vida real dos moradores locais. Zola Tongo sugeriu Guguletu, um dos bairros mais desfavorecidos e perigosos da cidade do Cabo. Esse bairro era conhecido pelo alto índice de criminalidade. De 2005 a 2010, ocorreram ali mais de 700 assassinatos. No entanto, Shirin e Anne, apesar dos avisos sobre os riscos, concordaram com esse passeio. Por volta das 11 da noite, quando o carro parou em um cruzamento, 2 homens armados se aproximaram deles. Um deles quebrou a janela com a coronha da pistola, depois abriu a porta da frente e empurrou Tongo para fora do carro. Os criminosos ocuparam os assentos da frente, deixando Shirin e Annie nos bancos de trás. A partir desse momento, a situação piorou drasticamente. Os sequestradores, armados e agressivos, começaram a exigir de Annie joias e outros objetos de valor. Eles afirmaram que não queriam causar nenhum mal, mas avisaram que libertariam os reféns separadamente. Shirin e Annie imploraram para não serem separados, mas os criminosos insistiram em sua decisão. Cerca de 1 hora depois de viagem, eles pararam e empurraram Shirin para fora do carro pela janela quebrada. Antes disso, os sequestradores pegaram o telefone dele para que ele não pudesse entrar em contato com a polícia imediatamente. Shirin, ficando sozinho, começou a pedir ajuda. Ele bateu nas portas das casas mais próximas até que um dos moradores concordou em abrir a porta. Shirin pediu para ele chamar a polícia, estando em estado de choque. Ao mesmo tempo, Zola Tongo, que os sequestradores haviam libertado anteriormente, já havia informado a polícia sobre o ocorrido. A operação de busca começou imediatamente e Annie foi considerada sequestrada. Shirin e Tongo prestaram depoimento à polícia independentemente um do outro. Depois disso, Shirin foi levado de volta ao hotel deles, onde começou a coordenação das ações seguintes. Na manhã seguinte, na região de Kaelitsha, um morador local informou a polícia sobre uma minivan Volkswagen cinza, estacionada à beira da estrada. O carro ficou lá por várias horas, levantando suspeitas. Os policiais chegaram ao local por volta das 8h30 da manhã e encontraram dentro o corpo de Annie Dewani. No corpo da jovem havia um ferimento de bala no pescoço. A bala atravessou o braço com o qual Annie tentou se proteger, depois perfurou o pescoço e ficou alojada no banco do carro. Os peritos forenses determinaram que a morte não foi imediata. Ela morreu por perda de sangue. A notícia da morte de Annie chegou ao seu pai quando ele estava em Amsterdã, durante uma conexão para o voo à cidade do Cabo. Ao ouvir a mensagem de Shirin, ele ficou chocado e mal se lembrava dos detalhes do voo. Enquanto isso, a investigação já havia começado. Os primeiros depoimentos à polícia foram dados pelos funcionários do hotel, que ficaram surpresos com o fato de o casal ter ido para uma área perigosa à noite. Isso parecia ilógico para turistas, especialmente para aqueles que se hospedavam em um hotel 5 estrelas de prestígio. Shirin, ao dar suas explicações, afirmou que a ideia de ir para aquela região foi de Annie. Segundo ele, ela queria ver a verdadeira África do Sul. Os detetives consideraram essa versão duvidosa, levando em conta o alto índice de criminalidade naquela área, do qual até os moradores locais tinham conhecimento. Nenhum deles, incluindo os taxistas, se atreveria a levar turistas para lá durante a noite. Paralelamente aos interrogatórios, a polícia começou a coletar provas.
Uma das primeiras pistas foram as impressões digitais encontradas dentro da minivan. O dono delas era C.I. McKenney, que já tinha antecedentes criminais por outros delitos. Os policiais o detiveram no mesmo dia. McKenney estava em casa com 2 mulheres e um homem. Ao que tudo indica, o grupo havia acabado de voltar de uma boate, onde consumiram álcool e substâncias proibidas. Enquanto isso, as dúvidas sobre as circunstâncias do crime continuavam a se acumular. Desde o início, os detetives não conseguiam entender o motivo do crime. Ninguém fez exigências de resgate, o que descartava o sequestro com o objetivo de obter dinheiro. Não foram encontrados vestígios de violência sexual, o que refutava outra possível versão. Os sequestradores não queimaram o carro, embora isso fosse lógico para ocultar provas e, além disso, libertaram Shreen e o motorista, deixando 2 testemunhos que poderiam reconhecê-los. Enquanto isso, Shreen entrou em contato com os parentes de Annie em Bristol para informá-los sobre o ocorrido. Na conversa telefônica, ele pediu desculpas por não ter conseguido protegê-la. Suas palavras soaram sinceras, mas despertaram dúvidas nos investigadores. Por que um taxista experiente concordou em ir para um bairro perigoso? Por que Shreen permitiu tal viagem, sabendo dos riscos? Essas e outras perguntas se tornaram a base para a investigação subsequente, que rapidamente tomou um rumo inesperado. Shreen Dewani estava no Reino Unido quando, na África do Sul, a polícia encontrou as primeiras pistas que lançaram luz sobre o assassinato de sua esposa. Durante a busca, os policiais encontraram com o detido McKenney objetos roubados da minivan que pertenciam a Annie. No interrogatório, McKenney confessou o assassinato e revelou o nome de seu cúmplice, Zama Dode Kebe. 2 dias depois, a polícia prendeu Kebe. Nesse estágio, o caso parecia resolvido e os investigadores consideravam o crime como um assalto aleatório com roubo. No entanto, alguns dias depois, McKenney fez uma nova declaração. Ele afirmou que o crime havia sido encomendado. McKenney mencionou mais um participante, Malomo. Malomo foi preso. Isso levou a uma nova confissão. Acontece que o motorista de táxi, Zola Tongo, também estava envolvido na conspiração. Tongo, que no momento do crime era considerado uma vítima das circunstâncias, de repente tornou-se a figura central. Sob pressão das evidências, ele concordou em cooperar com a promotoria e fez uma confissão. Segundo Zola Tongo, o mandante do crime foi Shreen Dewani. Tongo afirmou que no dia seguinte à chegada do casal à Cidade do Cabo, Shreen o convidou para uma conversa. Câmeras de segurança registraram esse momento. Shreen saiu do saguão do hotel, deixando Annie dentro, e conversou com o motorista na rua por 10 minutos. Foi então que, segundo Tongo, ele ouviu de Shreen que este queria se livrar de uma pessoa, especificando que se tratava de sua esposa. Enquanto isso, alguns dias antes, em Londres, foi realizado o funeral de Annie. A cerimônia aconteceu em um grande salão alugado, onde dezenas de pessoas se reuniram para se despedir da falecida. Após a cremação, as cinzas de Annie foram espalhadas sobre um lago na Suécia, onde ela passou a infância. No entanto, o comportamento de Shreen na véspera do funeral levantou questões na família de Annie. Na noite anterior à cerimônia, ele organizou uma festa com pizza, o que os familiares consideraram estranho e inadequado. Seu humor e comportamento não correspondiam à situação, o que aumentou as suspeitas dos parentes. As acusações contra Shreen foram um choque para todos que conheciam o casal. A família de Anya ficou abalada ao saber da versão apresentada por Tongo. Esse motorista, anteriormente considerado uma pessoa respeitável, afirmou que o crime foi planejado antes mesmo de o casal chegar à África do Sul. As lembranças de Tongo e os detalhes que ele forneceu tiveram grande impacto no andamento do caso. Sua confissão colocou em dúvida a versão inicial de um ataque aleatório. Após a chegada à Cidade do Cabo, Shreen Dewani e o motorista Zola Tongo começaram a se comunicar ativamente. De acordo com a investigação, Tongo tornou-se o principal intermediário na organização do crime. Ele afirmou que, a pedido de Shreen, entrou em contato com um terceiro participante, Mlamu, que então recrutou 2 executores. Juntos, eles elaboraram um plano para sequestrar e assassinar Annie Dewani. Segundo Tongo, os detalhes do acordo foram inesperados. Apesar da condição financeira de Shreen, ele ofereceu apenas 15 mil rands pelo assassinato de sua esposa, o que equivalia a cerca de $1.200.
Tongo afirmou que Shrien insistiu para que tudo fosse feito rapidamente. Para coordenar as ações, ele usava mensagens de texto, evitando ligações para que Annie não percebesse nada suspeito. Os dados telefônicos coletados pela polícia mostraram que, no dia da chegada deles à cidade do Cabo, Shrien e Tongo trocaram inúmeras mensagens. O conteúdo dessas mensagens não pôde ser recuperado, pois a conversa foi apagada antes que a polícia tivesse acesso aos telefones. Isso dificultou o trabalho da investigação, mas não eliminou as suspeitas. No dia seguinte, durante o jantar no restaurante do hotel, Shrien, como mostraram as imagens das câmeras de segurança, deixou a mesa, deixando Annie sozinha. Ele explicou sua saída dizendo que precisava atender a uma ligação urgente de trabalho. No entanto, nesse momento, ele entrou em contato com Tongo, e a conversa deles durou cerca de 5 minutos. Esse evento tornou-se parte do quadro geral, que levantava cada vez mais perguntas entre os investigadores. O dia mais estranho foi justamente o dia em que o crime aconteceu. De acordo com os registros telefônicos, mesmo estando juntos no carro, Shrien e Tongo continuaram trocando mensagens. Os investigadores consideraram isso uma prova de que eles não queriam que Annie ouvisse suas conversas. No entanto, não foi possível recuperar o conteúdo das mensagens, pois ambos os envolvidos apagaram a conversa. Durante a noite, enquanto o corpo de Annie ainda não havia sido encontrado, Tongo afirmou que Shrien lhe fez uma pergunta direta. O trabalho foi feito? Tongo teria respondido: "Seja mais cuidadoso com essas palavras, pode haver câmeras aqui." Depois disso, segundo testemunhas, Shrien levantou a cabeça e olhou ao redor, como se estivesse tentando encontrar uma câmera de vigilância. Esses acontecimentos serviram de base para as acusações contra Shrien Dewane, fundamentadas nos depoimentos de Tongo, nos dados telefônicos e no comportamento de Shrien nos momentos críticos. 3 dias após o crime, as câmeras do hotel registraram Shrien entrando em um dos quartos junto com Zola Tongo, segurando um envelope branco. Mais tarde, Tongo deixou o hotel com o mesmo envelope. Presumia-se que o envelope continha o dinheiro prometido pela execução do crime. Uma prova adicional foi o fato de que na véspera Shrien sacou uma grande quantia em dinheiro no banco. Quando a polícia pediu esclarecimentos, ele afirmou que se tratava de uma surpresa para Annie, a organização de um voo de helicóptero. No entanto, a equipe do hotel confirmou que eles poderiam facilmente organizar esse tipo de serviço para os clientes, o que tornava o uso dos serviços do taxista inexplicável. Durante a investigação posterior, ficou conhecido que Shrien relatava os acontecimentos da noite do crime com notáveis inconsistências. Ele afirmou que os sequestradores tiraram todas as joias de Annie, incluindo a aliança de casamento. No entanto, mais tarde, o anel foi encontrado no local do crime, e sua localização tornou-se um ponto importante de contradição nos relatos de Shrien. Essas estranhezas levaram à prisão de Shrien em Bristol. Apesar da fiança de 250 mil libras esterlinas, que sua família pagou facilmente, as suspeitas ao seu redor só aumentaram. Os advogados de Dewane insistiram que as acusações contra ele eram absurdas e argumentaram que planejar um crime através de um taxista aleatório não fazia sentido. No entanto, a situação se complicou quando a polícia recebeu novas informações. Algumas semanas depois, um homem chamado Leopold Lake procurou a polícia. Ele afirmou que teve um relacionamento íntimo com Shrien durante vários meses antes do casamento. Leopold, que trabalhava como acompanhante sob o pseudônimo de Dominador Alemão, contou que Shrien contratou seus serviços várias vezes. Além disso, a polícia descobriu que Shrien usava o site de encontros Grindr, inclusive nos dias em que o corpo de sua esposa ainda não havia sido encontrado. Esses fatos levantaram suspeitas de que Shrien poderia ter motivos relacionados à sua orientação sexual e ao desejo de esconder esse fato da família e do círculo social. Como resultado, 4 participantes do sequestro e assassinato foram presos. 3 deles receberam penas de prisão reais. No entanto, inicialmente nenhum deles apontou Shrien como organizador. O nome dele só começou a aparecer algum tempo depois, o que aumentou as dúvidas sobre a veracidade de seus depoimentos. Enquanto isso, os investigadores continuaram buscando provas para confirmar ou refutar o envolvimento de Shrien. Posteriormente, Shrien foi extraditado para a África do Sul para ser julgado. Seus advogados insistiram que o caso deveria ser encerrado devido à falta de provas convincentes.
O tribunal aceitou esse recurso e Shrem foi considerado inocente. Após ser libertado, ele voltou à vida normal. Hoje, Shrem fala abertamente sobre sua orientação e vive com um fotógrafo brasileiro. Eles viajam juntos e compartilham ativamente sua vida nas redes sociais. Essa reviravolta levantou muitas questões na família de Annie. O pai dela chamou as ações de Shrem não apenas de traição, mas também de um profundo insulto à memória de sua filha. Shrem Dewani é considerado uma das figuras mais controversas dessa tragédia. Sua absolvição pelo tribunal não foi uma explicação suficiente para a família de Annie sobre o que aconteceu. Para eles, as perguntas sobre o verdadeiro papel de Shrem, seus motivos e ações naquele dia fatídico permanecem sem resposta. Apesar do encerramento oficial do caso, o público continua debatendo seus detalhes, dividindo-se em opiniões sobre o que realmente aconteceu naquela noite.